Você tem, caracteristicamente, pacientes que têm limitação da abertura da boca, que têm dificuldade, que têm um travamento nessa abertura da boca. Passa a entender se existe, dentro do processo avaliativo, um comprometimento, um trigger point na região de temporal posterior. E aí é muito fácil. Você precisa entender como fazer, como contextualizar isso. Eu quero que você, diante do processo, primeiro, aprenda a iniciar o trabalho, por onde começar com esse tipo de paciente. A primeira coisa é entendendo que existe literalmente uma dificuldade de abertura da boca, existe um travamento. Segundo, você vai seguir principalmente palpando a estrutura relacionada e entendendo que a musculatura de movimento é diferente da musculatura que trava. E dentro dessa perspectiva, se eu tenho um paciente que tem dor ao ficar de boca aberta, tem dor ao abrir a boca, você pode ter literalmente esse músculo trabalhando em excentricidade, sendo uma resistência. E esse é um dos músculos mais negligenciados e, pasmem, com pouco entendimento sobre ele, com pouco entendimento sobre a fisiologia dele. E eu quero que você, dentro do processo anatômico e de construção, que você comece também a sentir, tá? Comece a sentir. Eu tenho o pavilhão auditivo e a partir daqui eu tenho a entrada da fossa lateral aqui, essa fossa externa do temporal, nessa região. E eu vou com os meus dedos, os 3 dedos, entrar aqui, feixe anterior, médio e posterior, e eu vou, antero-posterior, eu vou palpando, sentindo a minha massa muscular. E quando eu sinto a massa muscular, talvez vocês não percebam, essa região anterior, posterior, média, posterior. Literalmente, em mim, a região posterior, até você chegar na depressão, que é próxima ao asterion, que é próxima à sutura occipitotemporal, você tem um trigger point mais tenso, você tem um comprometimento maior dessa região. E esse trigger point, essa sensação, essa sensibilidade é exatamente associada ao nosso queridíssimo temporal posterior. Quem aí sentiu essa região tensa, essa região também posterior mais tensa? Qual a área que você sentiu mais tensa? A porção mais anterior, média ou posterior? Fala aí para mim. Eu quero que você fale. Fala aí para mim. E dentro desse processo, se você caracteristicamente tem uma limitação na abertura, seus pacientes têm uma limitação da abertura, você vai começar a perceber que, ao focar nessa região posterior, você começa a construir uma liberdade maior nesse sentido. E existem testes específicos para isso, principalmente quando você vem em um processo. Você verificou a limitação, você palpou, e você depois agora vai fazer um teste inibitório, vai fazer um teste de provocação. E é um dos testes, e os testes provocativos é como eu baseio a minha metodologia, e você precisa ter acesso a esse entendimento. E dentro dessa característica muscular de controle funcional da musculatura, você precisa entender isso. E aí, como está a sensação anterior, médio e posterior? Você começa a sentir essa sensação no paciente. Qual é a exacerbação que existe do sintoma quando você palpa esses trigger points? Literalmente, quando eu palpo posterior, o paciente sente um pouco mais. E aí, presta muita atenção, que você precisa provocar isso, inibir um pouco essa sensação. E aí, eu vou passar aqui agora um teste para que você consiga inibir essa ativação e reavaliar o paciente. E como você vai
contextualizar isso? Primeiro, você tem que entender o seguinte, dentro de uma engrenagem, vamos falar aqui de uma máquina, vamos falar aqui do motor do carro, né? O motor do carro, ele precisa do start-stop, da ignição, do fogo, de tocar lá ó, na chave e fazer com que esse impulso chegue até o motor e essas engrenagens. Todo bate-bate, o déficit funcional vai estar lá no motor. Mas para que eu possa corrigir esse motor de fato, eu tenho que entender se a informação está sendo conduzida para o meu paciente de forma correta. Eu tenho que entender se existe literalmente um start-stop lá na marcha do carro que você consiga levar. E fazer com que esse carro literalmente receba, esse motor receba, para poder colocar a quantidade de gasolina adequada, para poder as velas funcionarem e todo o sistema elétrico do carro. E onde eu quero chegar a isso é que tudo que a gente conhece hoje tem relação com o funcionamento corporal, com a biologia, com a fisiologia e que se adapta, que traz do meio externo para o meio interno. E eu quero literalmente que você esteja atento a esse processo, tá? E aí, o músculo temporal posterior, como você pode ver aqui ó, no desenho, ele é póstero-superior, ou seja, eu preciso pegar a minha região parieto-escamosa, parieto-occipital e tentar inibir. E o processo de inibição é você colocar o calcanhar da sua mão na região temporal e direcionar os dedos para trás em 45 graus na região posterior. E você vai, da mesma coisa, colocar do outro lado. Ao colocar do outro lado, você vai comprimir. Ao comprimir, você mantém essa compressão e abre e fecha a boca. Mantém a compressão e abre e fecha a boca do seu paciente. Ao abrir e fechar a boca do paciente, você mesmo também pode sentir se você, diante do teste palpatório, você conseguiu entender. Diante do teste palpatório, se você conseguiu perceber tensão. Então, quando você apertou, mantém e agora abre e fecha a boca. Agora abre e fecha a boca. Percebe o quanto isso mudou? O quanto isso deu de característica mais funcional para você, para a tua funcionalidade. E é dentro desse processo que você precisa começar a entender o músculo que é causa do problema em relação ao problema, a dor. E esses 3 passos para você começar a entender, a buscar a causa e a controlar é exatamente o que vai determinar o jogo.